o ser humano é assombrado pela vastidão do universo. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que satisfação poder estar aqui com vocês no nosso humilde canal, tratando temas do universo da filosofia. Eu sempre acompanhado da minha caneca filosófica e minha coruja, atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Mas a máxima é que eu volto depois da minha apresentação. E hoje eu vou tratar, não, pô, antes de tratar, né, pô, hoje eu tô com o manto, hein? Olha, ó, homenagem ao Zico, que completou esses dias aí 70 anos, nosso galo. E hoje eu vou tratar de um tema bastante importante, que é o tema da... Eu vou refletir hoje um pouco sobre mitologia. Eu tenho tratado, debatido, refletido com os meus alunos do primeiro ano, que estão começando uma caminhada nova, né, a disciplina de filosofia, sobre tipos de conhecimento. Uma vez que eu já tratei com eles um ambiente filosófico ali do século VI, V a.C., que possibilitou o florescimento, porque não o surgimento da filosofia, tratei também um pouco das características do ato filosófico. E estou debatendo agora sobre tipos de conhecimento. Apresentei aí o senso comum, que tem sua base no palpite, ele é acrítico. O conhecimento religioso, que tem a sua fundamentação na fé, na crença. É tão bonito, tão importante esse tipo de conhecimento. Debati também o conhecimento científico, que tem a sua fundamentação, né? O cientista ele formula a hipótese diante de uma dificuldade, diante de um problema e procura fazer os testes, as experimentações, as adequações, buscando uma comprovação, tornar aquele conhecimento válido, seguro, objetivo, universal, mais experimental, né, o conhecimento científico. E o mitológico ele também é um estilo de conhecimento, levando em conta que o conhecimento mitológico, se a gente fosse objetivamente resumir, nós poderíamos dizer que ele é fantasioso, fantástico, simbólico, sobrenatural e também, por que não, extraordinário. Então a palavra mito significa narrativa e todas as civilizações, ou praticamente todas, a pretensão da minha parte dizer que todas, mas a maioria aí das culturas, das grandes civilizações, possuem as suas narrativas mitológicas, cheias de fantasia, elementos sobrenaturais, extraordinários. Não é? Mas eu tenho a impressão de que a tradição oral, que é a história contada de geração para geração, que é um elemento bastante importante dentro dessa dinâmica das grandes narrativas, ela se evidenciou mais um estilo de narrativa que foi a mitologia grega. É bem comum a gente conhecer alguns seres extraordinários do ambiente da mitologia grega, Zeus, Afrodite, Cronos, né, o Titã, então a gente, Apolo, a gente entende, Atena, Ares, Hades, então a gente consegue, principalmente no público em que eu trabalho, adolescente, a gente consegue perceber que eles, quando você fala esses nomes, logo eles já, professor, é esse, é aquele, esse é o do céu, esse é o dos mares, esse é o da guerra. Eles têm uma identificação. Não é? Então eu diria, né, a pretensão minha de dizer que a mitologia grega ela é a mais famosa. Não que os outros povos, as outras culturas não tenham as suas narrativas extraordinárias. Tanto é que os gregos, né, eles tinham uma pessoa especialista para transmitir, ou para contar, ou para cantar os mitos, que eram chamados de rapsodos, os responsáveis, na realidade, para transmitir, né, toda a riqueza cultural, narrativa das grandes sagas, principalmente gregas. Né? Eu tomei aqui como reflexão aí, o Guia Ilustrado da Zahar, o Dicionário Básico de Filosofia, o Wilton Japiaçu, Danilo Marcondes, e também um livro bastante relevante dentro da filosofia, né, o Dicionário de Filosofia, Nicola Banhano. Eu vou pontuar aqui algumas
algumas questões, né? Algumas coisas aqui sobre então o que é a narrativa mitológica. Então é bem verdade que não vai ser uma aula aqui objetiva que a gente vai esgotar o tema da mitologia. Mitologia tem muita coisa aí para a gente debater. Eu espero fazer mais vídeos dentro desse universo aqui. Mas eu tomo assim como reflexão aqui, principalmente a cultura grega, que para eles a mitologia era uma religião, uma vez que eram povos politeístas, tinham vários deuses ali que praticamente participavam da vida humana. Então eles tinham isso daí como referência de verdade. Se você pega aí a história grega do século XII a.C., por volta até o século VI a.C., eles tinham essa maneira de tirar uma explicação com base em elementos extraordinários, com base no sobrenatural, com base na fantasia, na história dos grandes heróis, das grandes sagas, das grandes aventuras. Então eles tinham isso aí como verdade, isso pontuava a vida deles. Então, objetivamente, a gente pode dizer que a narrativa mitológica, né, da cultura grega buscava o quê? Explicar a origem do universo. Do ponto de vista científico, nem a comunidade científica né, tem um consenso de como que o universo ele foi criado, né, ele teve a sua origem. Coisa que os hebreus resolveram isso aí trazendo uma narrativa no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do Gênesis, onde Deus, diante de todo o caos, do nada, ele cria tudo. Não é? Então, do ponto de vista da fé, isso é muito rico, muito importante, muito interessante. E os gregos, eles tinham lá os seres primordiais, né? Os seres antes dos titãs. Hesíodo, que é um grande poeta da mitologia grega, Hesíodo ao lado do Homero. Homero é conhecido pela Ilíada, pela Odisseia. E o Hesíodo, ele escreve uma obra meio que organizando os grandes seres aí na dinâmica da mitologia. Então ele vai pontuar, né, numa obra bastante conhecida, Teogonia, né, a origem do cosmos. E os gregos tomavam isso como reflexão verdadeira para dizer que seres extraordinários haviam criado tudo. Né? Recorda aqui que existia o caos, a Terra, o Tártaro, aparece Urano, né, se relaciona com Gaia, né, tem a origem dos titãs, 6 titãs homens, 6 titânias, depois vem os deuses, que pode ser uma reflexão que a gente né, possivelmente fará depois sobre essa obra aí, bastante importante. Objetivamente falando também, os gregos, eles tinham a narrativa mitológica para explicar os diversos fenômenos da natureza. Isso é interessante, porque hoje a gente tem todo um aparato técnico, científico para explicar um pouco aí a ordem das coisas, né? O próprio sistema de meteorologia hoje traz assim, claro, tem as suas ressalvas, né? As suas observações, mas às vezes apresentam um panorama para a gente aí bastante interessante. Os deuses os gregos, né, tinham os deuses para explicar os fenômenos, não é, da natureza. Hoje você tem a NASA para explicar isso daí, né? Que interessante, né? Os institutos de meteorologia e por aí vai, né? E também, numa tentativa de olhar para os deuses, para os grandes, os seres primordiais, os titãs, né, todos os heróis, né, eles buscavam entender as incertezas humanas, coisa que a psicologia, a psiquiatria, a terapia, a parapsicologia procura fazer hoje. E os deuses, os gregos não, os gregos buscavam nos deuses explicações para as mais diferentes incertezas, inseguranças, problematizações que existiam na vida do ser humano. Por que se apaixona? Por que se tem ódio? Por que se guerreia? Por que existe violência? Por que existe
essas coisas que são da natureza humana e às vezes o próprio ser humano não consegue explicar. Então os deuses, os gregos tinham muito isso daí, né? Usava da narrativa mitológica para explicar a origem do universo, os fenômenos da natureza e as incertezas humanas. Numa próxima aula aqui, numa próxima reflexão, eu vou pontuar um pouco sobre o que o dicionário de filosofia, na figura aí do professor Nicola Baiano, apresenta sobre essa dinâmica da mitologia. Galera, então eu pontuei alguns elementos aí do universo da mitologia, leva-se em consideração que eu apresentei o livro do professor Nicola Baiano, mas nem comentei sobre o que ele trata sobre mitologia, que claro, e com certeza eu vou trazer aqui uma abordagem sobre o que ele reflete sobre mitologia, porque tem elementos bastante importantes e pertinentes. E eu fico aqui, galera, mais uma vez, manifesto o meu contentamento, o meu agradecimento a todos aí que estão curtindo, compartilhando, pessoal, galera nova que está chegando. Nosso canal é um canal humilde, galera. Canal humilde, não é um canal de zoeiro, não é um canal que você vai ver ou vai ouvir a ofensa contra a família, contra a igreja, contra a educação, contra o ser humano, nada disso. Não é um canal de bagunça aqui, não. É um canal de filosofia. Um canal que eu trago temas aqui para a gente refletir um pouco aí com essa galera que está começando aí o ensino médio. Então, que Deus continue abençoando muito você, sua família, os seus empreendimentos, seu trabalho, e que você tenha ainda mais esclarecimento e sucesso. Um abraço.